Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso vídeo tutorial, nós vamos construir agora um modelo preditivo usando o algoritmo de árvore de decisão e não só gerar árvore. Vamos começar gerando a árvore, mas além de gerar a árvore, nós vamos também aplicar nosso modelo preditivo e avaliar, né, qual a performance desse modelo. Então, primeiro passo quando se quer construir um modelo é ter em mente os dados, né? De onde nós vamos extrair esses dados. Então, é, nós temos aqui um conjunto de bancos de dados, né? Que, digamos assim, que já acompanha o RapidMiner, e esses bancos de dados de exemplos, né? Nós temos disponíveis até para testar, para construir modelos usando os diversos algoritmos disponibilizados, tá? Então, aqui em cima, nesse primeiro quadrante, nós temos o repositório, tanto o repositório pessoal, que é o repositório que por enquanto está vazio, né? O local, que nós, né, não construímos, não importamos nada, e também temos repositórios de exemplos e demonstrações, né? Outros disponibilizados pela comunidade, né? Então tem repositórios disponibilizados por usuários como nós, que estão colaborando com a comunidade de mineração de dados. E outros que já são disponibilizados nativamente pela própria ferramenta, também como teste, né? Nós, na nossa aula, usamos tanto o banco de dados de íris, né, de questões de acuidade visual, aquele banco de dados, né, oftalmológico, que nós usamos na aula, e também do Titanic. Então nós temos aqui dois bancos de dados, né, três com o que não está, né, rotulado, digamos assim, mas a base de treino e a base total do Titanic. Então, nós vamos reproduzir o que fizemos na aula. Então, o primeiro passo é recuperar o banco de dados. Então, se eu quero recuperar um banco que já existe em um dos repositórios, é só arrastar. Lembrando que o RapidMiner é uma ferramenta completamente visual, né? Baseada em componentes, e apela, né, para essa visão gráfica, né? A modelagem gráfica do sistema, né, de mineração de dados. Então, eu vou arrastar aqui o Titanic Training, né? Nós temos já o nosso banco de dados, né? Claro, se o banco de dados não estiver no repositório, ele precisa ser importado. Foi o que nós fizemos com a planilha Excel no segundo exemplo da aula. Então, nós faremos isso daí no nosso terceiro vídeo, né? Então, recuperamos o nosso banco de dados, lembrando que não tem nenhuma interface requerida, ele já funciona, né, do jeito que está, e ele já tem uma saída. Então, a saída dele, né, se a gente colocar aqui na área externa, né, e executar nosso modelo, a gente começa a enxergar o que tem no banco de dados. Tá? Então, só recapitulando também para quem, né, não estava na aula, temos aqui uma coluna, que é a coluna com o resultado desejável de previsão, no nosso caso. Né? Se sobreviveu, sim ou não. Então, as demais colunas são critérios. Né? Por exemplo, a idade, né? Em qual classe estava o passageiro, o sexo dele, se ele tinha, né, acompanhantes, digamos assim, se pais e filhos também estavam a bordo, e a taxa que ele pagou, eventualmente, pela passagem. Então, nós temos esses dados, e nosso primeiro passo, lembrando, é escolher, já que é um algoritmo de previsão, né, um algoritmo preditivo ligado à árvore de decisão, então ele precisa ter um atributo-alvo. Qual é o atributo que eu quero prever? Né, que na nomenclatura de data mining a gente chama de label. Então, qual é o label da minha previsão? O que é que eu quero rotular na minha previsão? Né? Então, o que eu quero rotular é a sobrevivência, né? Se sobreviveu ou não. Então, a gente precisa de um componente, né? Aí os componentes ou os operadores são disponibilizados nessa parte de baixo, categorizados para que a gente possa encontrar. Nós temos aqui, né, ó, dezenas de componentes em cada categoria,
Então, o componente que nós precisamos é o para definir o papel do atributo, né? Ou o role do atributo. Então, existe um componente chamado setRole, mas nós podemos buscar para ficar mais simples, então é ligado ao atributo, e esse role é o que nós queremos fazer com esse banco de dados. Então, ele espera como entrada o banco de dados, vou até aproximar um pouco mais, e ao clicar nele, a gente pode definir os papéis. Então, o único papel especial que nós queremos definir é o do survivor, e o survivor vai ser label. Então, nós já definimos isso daí, né, dessa maneira. E, uma vez já tendo o atributo label, né, o atributo alvo da previsão, da predição, né, das regras, então nós podemos escolher qual algoritmo de previsão ou de classificação preditiva nós queremos, que no caso é o Decision Tree, tá? Então nós arrastamos, mais uma vez, lembrando que todos esses algoritmos são disponibilizados pelo UECA, né? O RapidMiner usa essa biblioteca UECA, que é uma biblioteca gratuita de código aberto, mas a facilidade que a ferramenta RapidMiner proporciona para usar essa biblioteca vale a pena, né? E nós temos aqui a saída, o modelo, que é a árvore de decisão. Esse hexa é a mesma saída do setRole, quer dizer, ele propaga, né, a mesma tabela. Se eu quiser ver a tabela de dados, eu posso ligar aqui fora. E aqui o way, que foi o peso que o Decision Tree, que o algoritmo de árvore de decisão deu para cada atributo na hora de construir a árvore de decisão, né? A importância que ele deu a cada atributo. Lembrando que não é ainda o ganho de informação, né? O information gain. O information gain que nós vimos na aula é o quanto um atributo ajuda, né, a podar a minha árvore, a eu ter uma convicção se sobreviveu ou não sobreviveu, né? Então, qual o atributo mais relevante para a tomada de decisão? Aí é o information gain. Aí esse peso da árvore de decisão não leva em consideração só o information gain. Ele leva em consideração também toda a topologia da árvore, aquele que vai fazer uma árvore mais curta, ou mais estreita, ou mais larga, depende do algoritmo, né, de classificação. Nesse caso daí do algoritmo Decision Tree, ele tem seus critérios, né, de comprimento e também de largura da árvore para definir os pesos do atributo. Então, são duas saídas que foram setadas aqui, a própria árvore de decisão, né, o próprio modelo preditivo da árvore de decisão e o peso. Então, quando a gente executa, nós temos aqui, né, o peso foi o último que nós ligamos, é o primeiro que é exibido, né, e a árvore de decisão que nós geramos aqui, tá? Então, nós temos essas duas saídas, digamos assim, tá? Lembrando que a árvore de decisão, ela precisa ser validada por um especialista, né? Afinal de contas, a gente sabe que mineração de dados exige iteração, exige repetição, né? Não é simplesmente saiu e eu assumo que isso é uma verdade, porque a gente sabe que a natureza dos dados pode implicar em conclusões precipitadas, né? Então a gente precisa analisar. E não é muito fácil de analisar do jeito que está aqui, né? Afinal de contas, o que é relevante? Só com esses pesos aqui eu tenho uma ideia, mas eu preciso de conhecer o ganho de informação. Então, até que ponto eu ganhei informação? Qual o atributo mais relevante? Será que todos esses são realmente relevantes? Por exemplo, nós vimos na aula que aqui, no peso dado pela árvore de decisão, né, foi até dado um peso de 20%, um peso considerável, para o preço da passagem. Mas será que é relevante considerar o preço da passagem, a gente sabendo que teve passagens doadas em todas as classes? Primeira, segunda, terceira classe tinha passagens com preço zero. Então, será que o preço é realmente relevante ou não, né? Então, nós precisamos de uma opinião do especialista e, não sendo, nós podemos fazer a filtragem, como nós fizemos, né? Será que o nosso dado está tratado? Claro, no nosso caso está tratado, né? Mas se ele não tivesse tratado e tivesse campos vazios, né, o que fazer com os campos vazios? Então, tudo isso precisa ser feito antes, como um pré-processamento. Claro que nós vimos que dá para fazer parte do pré-processamento, pelo menos o mais básico,
aqui direto no RapidMiner, né? Por exemplo, ele tem componentes do tipo replace missing values, né? Então, replace missing values, se tivessem, né, atributos que precisassem ser preenchidos, eu poderia fazer um caminho que passasse pelo componente replace missing values e, clicando no componente, eu configuro o que fazer, né? Então, o que é que eu vou fazer com os atributos faltantes? Atribuir a média daquela coluna, eu atribuo zero, eu atribuo um valor fixo, né? E eu vou fazer isso com todos os atributos ou vou fazer só com a coluna? Não, vou fazer só com a coluna idade. Pronto, a idade eu vou colocar a média, por exemplo. Ou eu poderia colocar, sei lá, né? A idade mais avançada, a idade menor, né? Ou zero mesmo, sei lá, né? Eu poderia dizer o que fazer e colocar vários componentes replace missing values na sequência, um para cada atributo, né? Mas nesse caso o dado já está tratado, porque já foi feita a engenharia de dados que vocês viram, né? E foi o que eu comentei na aula, inclusive. Sem querer, né, falsamente puxar sardinha para a nossa disciplina, mas a engenharia de dados é mais importante do que a análise de dados, né? No sentido de que é a qualidade dos dados que vai dar veracidade à análise. Nada adianta a gente minerar, gerar uma árvore de decisão, um modelo preditivo bem legal, mas que está baseado em dados falsos, em dados, né, inconsistentes. Então é importante, né, a qualidade dos dados, é fundamental mesmo, tá joia? Então, para que a gente possa validar essa árvore de decisão, a gente precisa do information gain. Então, qual o ganho de informação de cada atributo dessa árvore? Então, existe um componente que é o peso pela crença, né? O que ele ajudou a você acreditar numa conclusão, entende? Né? Então, esse weight by relief, que é o nome do componente, né? Então, weight by relief, né, é o componente que calcula o ganho de informação, né? O information gain. Então, do mesmo jeito que a gente usou a árvore de decisão, né, o que entra na árvore de decisão precisa entrar também no information gain. Afinal de contas, a natureza dos dados é a mesma para os dois. Então, eu já tenho que ter o label, né, e eu envio esses dados tanto para a árvore de decisão como para calcular o ganho de informação de cada atributo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou puxar para cá. Ele aparentemente substituiu, mas eu vou pedir para ele colocar o T para poder ligar a ambos. Então eu tenho agora tanto o ganho de informação quanto a árvore de decisão ligados aos dados. Então eu vou ter agora 3 saídas: a saída que é a árvore de decisão em si, uma segunda saída que é o peso dos atributos dado pela árvore e um terceiro que é o peso efetivo ordenado por ganho de informação especificamente. Então vamos lá, rodando, e nós temos aqui, ó, por ganho de informação, vemos que o atributo mais relevante, né, extremamente relevante, foi o sexo. Claro que a gente sabe que é de praxe em salvamento, né, priorizar mulheres e crianças. Então, realmente, né, seguiu-se protocolo nesse sentido. Né, fica evidente isso daí. Né? Então, nós precisamos passar esses atributos, né, esse ganho de informação para um especialista, e ele vai nos ajudar a validar. Aí nós usamos uma hipótese na nossa aula, que alguém, inclusive foi um de vocês que questionou, olha, pode ser que não faça sentido considerar o preço da passagem. Eu digo, eu concordo. Então a gente pode desconsiderar esse atributo para que ele ajude a gente a construir o modelo, digamos assim, um modelo mais coerente, mais realista. Né? Então existem outros componentes, como por exemplo o Select Attributes. Né? E aí a gente pode fazer uma triagem desses atributos, né? Uma pré-seleção. Claro que a seleção pode ser feita antes ou depois do set row, não tem diferença, desde que ela seja feita. Né? Então eu vou pedir para selecionar atributos e depois da seleção eu vou atribuir o papel deles. Então a seleção de atributos, eu cliquei nele, aí a gente vai incluir todos os atributos ou incluir só os listados? Não, vou incluir todos. Então eu só vou excluir um atributo, que vai ser o atributo Passenger Fare, tá? Então, esse aqui foi excluído, beleza? Quando a gente executar mais uma vez, Passenger Fare já não está
fazendo parte nem do ganho de informação e nem da árvore de decisão. Tá? A árvore de decisão já não conta mais com aquele atributo e digamos que o especialista julgou coerente, faz sentido, tem lógica o que foi achado aqui na mineração de dados. Então nós temos aqui um modelo preditivo. Tá? E tendo o modelo preditivo, como é que eu posso usar esse modelo? Então a gente vai, digamos assim, rechear um pouco mais o nosso diagrama, aqui nosso processo de mineração de dados, né, para que a gente possa usar o modelo preditivo, não só ver a árvore de decisão. Né? Eu vou até tirar essas saídas para ficar mais limpa a saída, né, com menos coisas. Mas a gente precisa usar o modelo. Se eu quero usar o modelo, eu vou usar o componente apply model, tá? Eu espero como entrada o modelo preditivo em si, que é gerado pela árvore de decisão. Então, a árvore de decisão gera o modelo preditivo, né? Mas eu tenho que dizer o que é que eu quero prever, baseado em quais dados, né? Então, eu tenho a árvore de decisão e eu preciso também de uma entrada de dados que tenha exatamente os dados que eu quero usar para prever. Então, vamos supor que eu vou usar o mesmo banco de dados que está aqui, tá? O mesmo banco de dados, vou botar o multiply mais para baixo, né? O mesmo banco de dados que eu gerei, a árvore de decisão, que eu calculei, o ganho de informação, eu vou usar para aplicar. E aí nós podemos colocar como saída isso daí. Tá? Olha que ele tem também como outra saída o próprio modelo que ele recebeu. Se eu quiser enxergar a árvore de decisão, eu posso colocar daqui também, né, para ele externalizar a árvore de decisão com as regras. Vou colocar só para ilustrar, para que a gente veja. É a mesma árvore, tá? Uma replicação. Então, está aqui o nosso modelo preditivo e nós temos a resposta. Né? Então, a coluna survived são os dados reais, né? E a coluna prediction survived é o que o algoritmo, baseado nas regras geradas na árvore de decisão, achou que ia acontecer. Né? Então, em alguns casos acerta, em outros casos erra. Então, note que realmente a gente usa as regras, e as regras, lembrando que são derivadas do percurso da raiz da árvore até as folhas. Então, se o sexo for feminino e o número de pais ou crianças a bordo for menor ou igual a 4,5, então vai seguindo até chegar em um sim ou um não. Tá? Aí a gente pode analisar, então, percorrendo esses ramos da árvore, nós temos regras. Se sexo feminino e isso aqui maior que 4,5, então é não. É o se, então. O se é o caminho e o então é a folha, que é a conclusão. Tá? Então, nesse caso, a gente vê que em alguns casos acertou, em outros casos errou. Mas qual a taxa de acerto? Então, a taxa de acerto nós calculamos através de um componente performance. E esse componente tem um diferencial. Nós vimos na aula que tem várias formas de calcular a performance, porque a performance vai depender da natureza do algoritmo. Então, o que é que eu quero calcular a performance? É uma performance de um algoritmo de classificação, de regressão, de ranking, de associação, é o quê? Então, de classificação. Então, o algoritmo de classificação, que é a natureza do algoritmo da árvore de decisão, tá? Então, nesse caso, eu não quero ver a saída da tabela, né, com as respostas, sobreviveu sim ou não, né? Eu não quero essa tabela, eu quero que essa tabela seja usada na performance para ele calcular as estimativas estatísticas, né? Quando eu acertei mais, quando eu errei mais, qual o percentual de acerto e de erro. Então, esse lab vai entrar aqui, tá? E eu quero enxergar a performance. Isso daí, não vou nem precisar da árvore de decisão. Só quero enxergar a performance. Então, quando a gente roda, ele vai rodar e vai me dizer, olha, eu consegui uma performance, né, de 77% para o sim, de 85% para o não. Né? Então, no caso quando ele acreditou, previu que não ia sobreviver, ele acertou mais do que quando ele previu e acreditou que ia sobreviver. Provavelmente porque a amostra dos não sobreviventes é maior. Então, isso daí gerou um maior aprendizado.
como a gente pode tentar melhorar isso daqui, fazer a sintonia fina, né, no nosso modelo da árvore de decisão? Note que a gente está gerando muitas regras, ó. Por isso que a árvore ficou grande. Vou até voltar a apresentar a árvore aqui na saída. Deixa eu gerar de novo a árvore. A gente vê que a árvore ficou grande, né? Temos poucos atributos na planilha, naquela tabela, e mesmo assim ela ficou grande, né? Então a gente pode refinar nosso algoritmo melhorando a confiança dele, né? Então, não, a gente pode colocar até 0.5, vou aumentar para 0.3, por exemplo. Então, 0.3, vamos rodar, aí ele já gerou outra árvore de decisão. Se a gente olhar a precisão, já melhorou um pouco, 77% para o sim, 85% para o não. Vamos mudar para 0.5. Pronto, o nosso máximo desse algoritmo. Então, note que a árvore agora está mais, né, enxuta de um lado e do outro lado parece que não enxugou tanto, né? Mas ela melhorou um pouco mais ainda, 86,42, né? No caso, é bem interessante, né? E em todos os que né, foram sim de verdade, eu acertei em 76%. Em todos os que eu previ que era sim, né, eu acertei 77,55%. Então aqui está efetivamente a precisão do algoritmo, né? Ó, porque ele previu que era sim, na maioria dos casos realmente foi sim, e em outros ele previu que tinha sobrevivido e na verdade não sobreviveu. Então acertou em 77%. Quando ele previu que era não, em uma pequena parcela ele se confundiu, errou na previsão, mas na grande maioria ele acertou. Então a precisão, digamos assim, a performance do algoritmo para o não foi de 85,5%. Agora note que essa previsão ela está usando a mesma base de dados para fazer tanto o treino quanto o teste, né? Tanto para gerar as árvores de decisão, quanto também para testar a performance do algoritmo. Então, a gente pode fazer uma quebra nesses dados, né, para poder dividir essa proporção, né? Quanto da base de dados eu quero usar no meu treino, né, para gerar as regras, e quanto eu quero usar no meu teste, na aplicação do modelo. Então, o treino, entenda treino como o dado que entra na árvore de decisão e entra no ganho de informação, né? O quanto eu vou usar, qual é a base que eu vou usar para treinar o aprendizado de máquina, para o machine learning aprender. E qual a proporção do banco de dados que eu quero descobrir a performance, né, do algoritmo. Então, é esse cara daqui que não pode ser igual ao restante, tá? Então, a gente vai dividir esse banco de dados, né, que sai já com o label aqui, o split data. Então, antes de entrar aqui, ele vai entrar no split data. Então, eu vou dividir e depois que eu dividir, uma parte vai aqui para cima, né? Uma parte vai para cá e a outra parte vai para o apply model, beleza? Mas eu preciso dividir. Por que está dando esses erros? Porque eu vou dividir baseado em qual critério? Eu não disse ainda o que eu quero dividir. Então eu quero dividir 0,8, 80% para um lado e 20% para o outro. Então, como eu criei dois ramos de dados, né, dois conjuntos de dados, eu posso ligar, né, em dois lugares, já não dá mais erro. Se eu fosse ligar um terceiro, eventualmente, aí esse aqui iria dar erro, né, a não ser que eu criasse mais um critério de divisão. No lugar de 80, 20, sei lá, 70, 20, 10, poderia ser, tá? Então, nesse caso daqui, a gente está usando a proporção 80 vai para cima e 20 vai aqui para o Apply Model. Então, se a gente rodar, ó, antes de rodar, estava 77 e 85, né? Pronto, vamos agora rodar e ver que diminuiu provavelmente, né? Vai diminuir isso daí. Então, 74 e 84. Por que diminuiu? Diminuiu não foi porque porque agora eu tô. Antes ele estava viciado, ele já tinha noção de quais eram os dados, como eram os mesmos dados. Não, não é por isso, né? Tanto é que em alguns casos ele errou, né?
mas é porque diminuiu o volume de dados do aprendizado. Então, Machine Learning, ele é totalmente dependente dos dados. Tanto é que a gente pode ficar brincando aqui. Vamos inverter? 20 e 80. Pronto. Caiu menos do que eu pensava até, mas caiu para 72 e 80. Né? O não caiu bastante. Né? O não caiu bastante. Foi quem mais sentiu, né? Digamos assim. Então, quanto mais dados, né, mais o algoritmo tende a aprender. Tá joia? Beleza. 74 e 84. Pois bem, então esse aqui é o que eu queria, né, deixar para vocês. Depois nós, só para a gente fechar também com isso aqui, nós vamos salvar aqui no nosso repositório local. Então eu vou colocar de Decision Tree, um algoritmo de classificação. E aí construímos isso daqui, já está pronto e começamos a especular. E se eu quisesse minerar agora com outro propósito? Minerar outro banco de dados. Banco de íris, por exemplo. E aí a gente diz, mas qual é ele? Como é esse banco de dados? Qual o objetivo da classificação, já que eu quero usar a árvore de decisão? Então vamos entender um pouco esse banco de dados. Então está aqui. Então se eu quero usar classificação, então eu tenho que ter um atributo alvo, que é o meu label, e tentar deduzir o valor dele a partir dos demais. Então aqui nós percebemos, né, assim, que o atributo label, está bem nomeado aqui para label, é o que classifica o diagnóstico da íris. Né? Então, se a íris é setosa, versicolor e virgínica e só. Né? Então, dentre essas três possibilidades. Então, a partir de valores provavelmente provenientes de algum exame, né? Sei lá, A1, A2, A3, A4, é hipotético aqui. Mas, sei lá, espessura da córnea, né? Pressão do olho, sei lá. Então, aqui tem 4, né, dados provavelmente provenientes de exames e, a partir daí, a gente cria regras que ajude o médico a tomar essa decisão, né? Que a gente possa dar um feedback para ele. Então, o atributo que nós queremos classificar é o atributo chamado label. O ID já está como chave, então por isso que o algoritmo descartou. Mas se ele não tivesse descartado, esse cara aqui com certeza precisaria ser descartado, se o banco já não tivesse rotulado ele como chave. Né? Porque ele iria ser um atributo extremamente relevante, seria o de maior ganho de informação. Porque sabendo o ID eu saberia já de tudo. Né? Ele é determinante, é chave. Né? Então ele dizer, não, sabendo o CPF, você já sabe qual é a íris do cara. Não, mas não é lógico isso daí. Eu sei na base de treino, porque o CPF está associado a uma pessoa, né, por exemplo. Mas aí, sabendo que é um algoritmo preditivo, o especialista já ia dizer logo, olha, descarta o CPF, isso aí não é relevante. Né? E aí você considera só os demais. Né? Só para ilustrar. Então, o que a gente precisaria aqui simplesmente olha como é simples, mudar e o row dizer que o novo row não é survived porque não tem, né, na tabela, mas é label. Pronto. A partir daqui, nós podemos testar nosso modelo. Né? Então, para testar o modelo, a gente tem que ver o information gain. Lembrando que não é simplesmente aplicar. Né? A gente precisa validar com o especialista para ver se tem besteira. Né? Então, colocamos aqui e a gente descobriu que o peso foi dado dessa maneira. O especialista vai dizer, não, faz sentido. Pois bem, então, uma vez pronto o nosso esquema, fica relativamente simples nós ajustarmos para outras bases de dados. Né? Claro, eu vou deixar até a saída sempre aqui do ganho de informação para que a gente possa validar a tabela. Eu vejo que tem mais uma saída aqui. Essa saída é a árvore de decisão. A árvore de decisão, particularmente, eu não acho tão útil, porque é difícil de validar direto olhando para a árvore, né? Pronto, eu acho que performance é relevante. Nesse caso daqui, a previsão da íris setosa e da íris virgínica foi 100%, e a previsão da versicolor foi 90,91. Realmente um excelente número. É claro que o universo aqui é pequeno, o universo amostral, né? Mas mais importante do que olhar a performance a priori é validar
né, o ganho de informação. Né? E aqui aparentemente está considerando só os atributos que foram provenientes de algum exame. Né? Então tá tudo certo. Agora sim, né, a gente encerra esse vídeo e no terceiro e último vídeo nós vamos ver o algoritmo a priori, né, um algoritmo de regras de associação. Inclusive foi o algoritmo utilizado pelo Walmart para aquele primeiro caso de sucesso catalogado na literatura relacionado a regras de associação de compras. Né? Quem comprou isso também compra isso, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos parar aqui e já retornamos com o próximo vídeo.